Bom, a partir de agora, então, a gente recebe aqui o candidato do PT, Fábio Novo, que será entrevistado por três mulheres. Nós convidamos três entrevistadoras: a advogada Cláudia Paranaguá, a doutora em enfermagem Olívia Dias, que participou conosco na semana passada do nosso quadro Ideias para Teresina e trouxe excelentes sugestões para a saúde, por isso que nós convidamos a doutora Olívia, e também a jornalista, nossa colega em Relações Públicas, Elane Araújo, que também participa conosco dessa entrevista. Vai funcionar da seguinte forma: cada uma vai poder fazer duas perguntas, a gente vai fazer de forma alternada e inclusive, eu também vou fazer duas perguntas para o candidato. E o tempo de resposta, candidato, é apenas de 1 minuto e meio. O senhor precisa, então, cumprir esse tempo aí, tá bom? Agradeço, quero ver se a gente já pode. Vamos lá, então, dar um bom dia aqui para as nossas entrevistadoras. Muito bem, já estamos aqui com a doutora Cláudia Paranaguá. Bom dia aqui para ela. Também recebendo a doutora Olívia Dias e a jornalista em Relações Públicas, Elane Araújo. Bom, vocês agora têm a missão... Desculpa, é isso mesmo. Vocês agora têm a missão de entrevistar o candidato do PT, Fábio Novo. Primeiro, um bom dia, candidato. Bom dia. É um prazer estar com vocês, ladeado de tantas mulheres bonitas e empoderadas. Muito bem, vamos começar então. Queria começar com a doutora Cláudia Paranaguá, que vai fazer a primeira pergunta para o candidato Fábio Novo. Ela pode escolher o tema que ela quiser, né? É uma decisão, não há nenhuma imposição temática aqui. E lembrando que o candidato tem 1 minuto e meio para responder. Bom dia, candidato Fábio Novo. Seja bem-vindo a esse quadro, que é muito importante para a nossa cidade. E a minha primeira pergunta é sobre educação. É fato que Teresina foi premiada no ano de 2019, o ano passado, com a melhor educação pública do país pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, atingindo a maior nota do ensino fundamental. Onde mais, candidato, se pode avançar na cidade de Teresina, considerando a educação na perspectiva de também contemplar as outras fases da educação? É a minha pergunta. Bom, eu vou discordar da sua afirmação. Teresina não tem a melhor educação do país. Eu sou pedagogo da Universidade Federal do Piauí. Fui secretário de Educação na minha terra natal, em Bom Jesus. IDEB só mede português e matemática. Educação é mais do que isso. E veja, vou te dar aqui alguns dados. Quando o aluno chega no primeiro ano do ensino médio, o que acontece? 25% desses alunos da rede municipal, no primeiro ano, ficam reprovados. Por quê? Porque faltou história, geografia, química, física. Então não é só IDEB. A função primeira de um secretário municipal de educação é cuidar da educação infantil. Teresina cuidou mal. Nós só temos 22% das nossas crianças na creche. E isso é muito ruim. Não houve um planejamento para que nós tivéssemos vaga de creche. Nos governos do PT, nós criamos o Fundeb, que permitiu também o investimento na educação infantil, porque antes não tinha financiamento. E nesses 14 anos de Fundeb, era o suficiente para a gente já ter universalizado o ensino infantil. E mais, Teresina recebeu ainda um precatório do Fundef, que poderia ter usado parte desses recursos para fazer as 40 creches que hoje tem necessidade na nossa cidade. Muito bem, agora vamos aqui para a doutora Olívia. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos e a todas. Dizer assim que a minha Eu não estou conseguindo ouvir a doutora Olívia. É uma participação coletiva. Você está ouvindo? Ok.
Estão ouvindo bem? Agora sim, agora sim. Então, assim, a minha participação aqui é uma participação coletiva, né? Eu tenho um filho com autismo, adolescente. Temos os programas com adolescentes nas escolas, né? O Hakuna Matata, pela Universidade Federal. E também participo do MOHAN Piauí, que é um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. Então, assim, é uma participação coletiva, são todas essas pessoas que estão aqui comigo, né? Então, pensando nisso, a gente discutindo com as pessoas, principalmente com a juventude, porque quando a gente pensa em autismo, a gente pensa muito em criança. E nós temos uma imensidão de jovens e adultos com autismo em Teresina, que tem uma dificuldade muito grande de acesso à cultura, à arte, né? A gente, se frequentar esses locais hoje que existem aqui em Teresina, eles vão funcionar muito como um gatilho para as crises de ansiedade, porque não há um preparo, não há uma acessibilidade, nem nos projetos, nem nos locais. A gente sente que não tem capacitação para o acolhimento dessas pessoas, né, para acessibilidade. E isso é importantíssimo para a qualidade de vida deles, né? Então, assim, quais são as possibilidades concretas de acesso à cultura e lazer para as pessoas com deficiência em Teresina? Quais são suas propostas nesse sentido? Um minuto e meio, candidato. Bom, primeiro, nós temos que cuidar de algumas situações. Eu entendo que a Prefeitura de Teresina deve ter um órgão que cuide das pessoas com deficiência. Porque nós temos hoje, segundo dados oficiais, mais de 25% da população de Teresina tem algum tipo de deficiência. No nosso programa de governo, nós colocamos o seguinte: a ideia é criar centros de educação especial. Nós só temos um em Teresina, que é do Estado. A minha ideia é que em cada zona nós tenhamos um. Eu acompanho a AMA. Só para você ter uma ideia, a lista de pessoas de espera na AMA hoje, de pessoas com autismo, passa de 600 pessoas. Está na lista de espera porque ela não tem condição de atender. Então, fortalecer, primeiro, um órgão que cuide dessa política para a pessoa com deficiência. A nossa ideia também é criar 3 novos CIs 2, descentralizados em zonas da cidade. E mais, nós queremos a experiência igual ao projeto Música Eficiente. E aí eu respondo à senhora. Nós estamos fazendo isso, eu até ajudei nesse projeto. Ele funciona lá no Mocambinho. E essa experiência, a ideia é descentralizar também para várias zonas da cidade. Muito bem, candidato. Olha, ele nem cumpre 1 minuto e meio, viu? Jornalista, né? Bom, vamos agora com a Elaine, nossa colega jornalista, Elaine Araújo, jornalista em Relações Públicas. Sua pergunta, Elaine. Bom dia. Bom dia. Candidato, no seu plano de governo, você fala sobre a proposta de bilhete único para o transporte público de Teresina e também a intermodalidade entre esses tipos de transporte, né? Ônibus, VLT, inclusive o senhor fala também a respeito de propor um estudo de viabilidade para o VLT de Teresina, que é um projeto que o governo do estado também estuda através das superintendências de parcerias privadas, né? Hoje, o sistema de transporte público de Teresina, ele já se mostrou ineficiente para as 47 mil pessoas que utilizam ele diariamente. E a minha pergunta é basicamente sobre isso, porque já tive situações terríveis relativas ao transporte público, e não vou nem entrar na questão da segurança do transporte público, mas apenas sobre a estrutura. Como é que o senhor propõe, por exemplo, a revisão do sistema Integra, do sistema de transporte público de Teresina hoje, que se mostra ineficiente e que principalmente se apoia unicamente no transporte coletivo com menos de 500 ônibus em Teresina? Bom, primeiro, nós temos que rever todo esse sistema. Está provado que os investimentos que foram feitos foi uma grande barbeiragem. Teresina recebeu R$500 milhões
para fazer um novo sistema de transporte. O que já era ruim conseguiu ficar pior. Por que está pior? As pessoas saem de casa e querem chegar o mais rápido possível no seu destino. E o que acontece? Elas não estão conseguindo chegar no seu destino. Antes gastava meia hora, hoje estão gastando 1h30, 2 horas. Observe que nós temos uma passagem que está cara, muito cara, foram tirados 80 ônibus de circulação e está todo mundo insatisfeito com o sistema. Não se pensou em fazer de fato uma integração. Nós já temos um metrô, poderia ter integrado o metrô com os ônibus. Nós não pensamos em fazer mais ciclovias em Teresina. Na verdade, se espremeu as avenidas, se tirou parte das ciclovias. É preciso pensar na ciclovia porque nós estamos na era da bicicleta elétrica, que você carrega ela 4 horas e você anda 60 quilômetros. O dinheiro foi mal empregado. Tinha que abrir novos corredores. Por onde vai na avenida principal o fluxo, deveria voltar pela paralela. Não foi feito isso. Então hoje o transporte também é um problema econômico. A forma como foi feita matou o comércio da São Joaquim, matou do Disseu, matou da Miguel Rosa. Então nós vamos rever tudo isso com os estudos, inclusive reposicionando sinais. Vamos repor também a questão de retornos, reposicionar essa situação que está muito ruim. Obrigada, então, candidato. 1 minuto e meio, agora eu vou fazer uma pergunta para ele. Candidato, queria saber o que o senhor pensou para Teresina em termos de humanização da cidade. Eu explico um pouco. Nós temos uma boa estrutura de saúde, bons hospitais, boas unidades básicas de saúde, os postinhos, como a população chama. Mas nós não temos um serviço humanizado na saúde e em outras áreas também. E me parece que essa é algo que os candidatos não estão tratando. De que adianta a gente ter mais creches se a gente não vai ter uma forma humanizada de selecionar as vagas dessa creche? Se a gente tem muitas escolas, mas a gente não tem uma forma humanizada de inserir a comunidade, a família dentro dessa escola. O senhor tem alguma proposta para nós termos em Teresina uma outra visão, um novo olhar, como diz aí o seu programa de governo, sobre a cidade de forma mais humana? Sim, Cíntia. O meu desejo é que nós tenhamos um programa permanente de capacitação do servidor público, para que a gente possa, inclusive, mudar essa cultura de que quem está lá como servidor público tem que atender mal. Não estou dizendo que isso e que a cultura é de atender mal. É que falta capacitação. Às vezes você não atende como deveria atender porque você não recebeu a capacitação adequada no serviço público. Então nós temos que ter uma escola permanente de formação do servidor público para que ele possa, inclusive, desempenhar melhor o seu papel. Eu aposto muito nisso. E eu aposto que nós vamos ter que ter um lado de mãe na prefeitura. Eu aposto que vai ter que ter esse coração que tenha mais sensibilidade para atender em todos os sentidos. Na escola, no posto de saúde, em qualquer lugar que tenha um serviço para ser prestado. Então, eu vou primar muito por isso, porque quando você consegue humanizar o atendimento, você faz com que o desempenho seja muito melhor. Então, esse é o investimento que nós vamos fazer na cidade de Teresina, fazendo com que a gente possa atender de forma muito mais humanizada as pessoas que precisam do serviço público. Obrigada ao candidato Fábio Novo. Agora a gente volta para a advogada Cláudia Paranaguá para fazer sua segunda pergunta. Candidato Fábio Novo, estamos em tempos de pandemia, não é verdade? E nós sabemos o quanto a era digital ela se tornou obrigatória para que o mundo funcione. Então, eu gostaria de saber que em sua plataforma de governo, o que tem de planejamento sobre inclusão digital, infraestrutura da internet para pessoas que não têm acesso atualmente? É uma boa pergunta. E nesse aspecto eu vou criar a Teresina Inteligente. Eu vou levar a internet de fibra ótica para a periferia. Nós vamos colocar, internet nas nossas praças. Nós vamos fazer com que efetivamente os nossos alunos e professores tenham acesso à internet. E vou te dar aqui um exemplo. Nós temos um programa no Piauí
que é pioneiro, que vai revolucionar a partir do próximo ano. Eu falo do Piauí Conectado. São quase 8.000 quilômetros de fibra ótica que vai levar internet de qualidade para os municípios piauienses. Hoje, as 148 escolas do estado em Teresina já têm internet de qualidade. Então, eu vou me reunir com o governo do estado, vou sentar com eles e vou propor uma parceria para que o município de Teresina faça uma adesão, para que a gente também tenha o Piauí Conectado em todos os órgãos da cidade, em todas as praças, em todas as escolas, para que a gente efetivamente possa fazer com que as pessoas tenham acesso à internet. As nossas crianças e os nossos professores, eles terão um chip, eles terão internet para que eles possam desenvolver melhor. E nos postos de saúde, nós também, hospitais, vamos fazer essa integração com tecnologia. Obrigada, candidato. A doutora Olívia Dias faz agora a pergunta para o candidato Fábio Novo. Então, eu só queria colocar uma coisa, assim, eu sou enfermeira há 22 anos e trabalhei 9 anos na prefeitura de Teresina, hoje estou na universidade. Eu não sinto que falta capacitação e humanização, não. Eu acho que eu já participei assim, de diversos treinamentos. Eu acho que a questão também de gestão, de acesso, né? É uma questão mais estrutural, conjuntural, envolve muitas questões, inclusive de formação dos profissionais. Os profissionais não têm trabalhado a interprofissionalidade. Quando a gente trabalha em humanização, tem que ser desde o porteiro, o zelador, quem está no SAMI, porque às vezes quando chega no consultório do médico ou da enfermeira, já passou por todas essas pessoas esse processo, né? Agora, sim, em relação à juventude, mais uma vez, eu nasci e cresci na periferia aqui de Teresina, ainda moro, então a gente sabe que não existe equipamentos sociais, possibilidade de lazer, de cultura, e principalmente, eu estava colocando na última quinta-feira aqui, a nossa juventude hoje está com um sofrimento mental muito grande. As escolas, a gente tem muito automutilação, ideação suicida, depressão, e a rede não é estabelecida, não está clara, ou então não tem vaga, o acesso não é muito claro, nem para a escola e nem no setor saúde. Eu queria saber qual é a sua proposta no sentido de acolher essa juventude, para além de questões digitais, que são importantes, mas esse cuidado com esse sofrimento que esses meninos têm de acesso à rede. Por exemplo, terapia é uma coisa que não é fácil ter acesso, né? Psiquiatra, terapeuta, muitas vezes eles sofrem calados. Eu tenho um adolescente aqui no bairro, Mocambinho, que ele está há 2 anos sem sair do quarto. A gente tem insistido e tentado. Então, assim, tem que ter estratégias específicas para eles, para essa questão da saúde mental do adolescente, antes que ocorra, e que já está acontecendo muito suicídio, né? Então, era isso que eu queria saber. Qual é a sua política em relação à prevenção de suicídio e sofrimento mental da juventude? Bom, primeiro, quando eu falei sobre capacitação, não estou dizendo, deixar claro aqui, que eles não tenham a capacitação. Eu defendo uma escola municipal de governo que nós tenhamos a capacitação permanente que vá do porteiro até o maior. Aonde a gente conseguiu fazer isso, eu tive algumas experiências na área da cultura, deu certo. Do porteiro até a situação do cargo que é mais alto. Em relação à questão das políticas de cultura e esporte para a juventude, nós pensamos algumas coisas. Por exemplo, levar o modelo das escolas de artes que nós criamos para várias zonas da cidade. As escolas de música, dança e teatro que nós recuperamos, modernizamos e ampliamos as vagas, que saiu de 1.500 para 3.000 vagas em Teresina, é um grande sucesso para a nossa juventude. Ter uma política de esporte casada com as universidades. Teresina tem mais de 200 quadras de esporte. Não tem uma política de esporte, está totalmente abandonado e sucateado esses equipamentos. Então, eu penso que a gente deve pegar esses equipamentos, fazer parceria, levar os estudantes de educação física, distribuir material e fazer o acompanhamento.
Eu acredito que é muito importante isso. E descentralizar os equipamentos de cultura que tem no centro e levar para várias zonas da cidade. Em relação ao atendimento, eu entendo que tem que ter centros específicos em várias zonas da cidade. Ok, obrigada, candidato. Para finalizar, a Elane Araújo, jornalista em Relações Públicas. Candidato, Teresina é uma cidade com aproximadamente... A Grande Teresina, na verdade, possui aproximadamente 1 milhão de habitantes. E ainda assim a gente observa vários vazios assistenciais, especialmente nas zonas mais periféricas da cidade. Aqui eu falo especialmente pelo extremo leste da cidade, né? Aqui a região da Grande Pedra Mole, e entrando mais para a região da zona rural de Teresina. Eu queria saber quais são as propostas de integração que o senhor tem para essas zonas periféricas e principalmente para a zona rural de Teresina, que muitas vezes é esquecida pela gestão municipal, especialmente no que diz respeito a políticas básicas de saúde, de acesso, de transporte. Redistribuir o orçamento e fazer com que efetivamente a gente liste as prioridades. Só para você ter uma ideia, metade das comunidades rurais de Teresina hoje não tem água potável. Metade das comunidades rurais. Nós temos a maior zona rural de todas as capitais e que produz menos de 1% dos alimentos. Tem muitos campos de produção em Teresina que você pode usar tecnologia. Que falta o quê? Que falta uma bomba. Às vezes falta ligar uma energia e uma assistência técnica para fazer a produção de alimentos. Hoje nós temos até energia solar que você pode usar para fazer a captação da energia que vai puxar a água do poço para que você possa fazer a irrigação. São soluções simples que precisa ter vontade política para resolver. A cidade tem um orçamento de 3 bilhões e 700 milhões esse ano. É preciso distribuir esse orçamento com prioridades. Se eu tenho metade da zona rural de Teresina que ainda não tem água potável, a minha prioridade número 1 na zona rural vai ser levar água potável para as pessoas. E aí eu vou listando essas prioridades e vou ticando aqui, como eu costumo fazer, a listinha para que as coisas possam acontecer. Se eu levo água potável, eu estou melhorando a qualidade de vida. Estou dando esse exemplo, mas aí depois você vai fazendo as outras coisas. Bom, candidato, queria perguntar para o senhor agora, nós temos uma cidade, Teresina, com o nome de mulher, Teresina, em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina. Temos uma cidade que tem a maioria de mulheres, a maioria de eleitores do sexo feminino, e nós temos uma cidade com uma grande mão de obra feminina. Inclusive, alguns pontos fortes da nossa economia, elas incluem a participação de mulheres, como, por exemplo, a indústria têxtil, que vem decaindo nos últimos anos, mas ainda é um ponto forte da economia, sem falar também no terceiro setor, que é o comércio. Pergunta ao senhor, muitas mulheres, e eu tenho certeza que muitas que nos escutam agora vão se identificar com isso, estão deixando de trabalhar por medo de voltarem para casa, porque elas são vítimas de estupro e de todo tipo de violência. Não há nenhum tipo de proteção específica, nem para mulheres, nem para crianças, nem para, enfim, para adultos em geral. Violência é, enfim, uma chaga que a gente tem aqui na nossa cidade. Mas queria perguntar especificamente em relação às mulheres. Queria saber se o senhor pensou alguma coisa numa proteção maior para essas mulheres, para as trabalhadoras, para que elas pudessem, no exercício aí da sua atividade, poder retornar para casa com tranquilidade, sem o risco de serem mortas no meio do caminho. Cíntia, Teresina vai ter um prefeito com coração de mulher. Teresina vai ter o primeiro prefeito da história que metade do seu secretariado, a foto de 1º de janeiro, quando você for ver, metade será de mulheres, não só no secretariado. Pode anotar o que eu estou te dizendo. Segundo, eu vou sentar com o governador para fazer um plano ousado de segurança para essa cidade que nunca foi feito, que integra prefeitura e governo do estado, que se soma forças da guarda municipal com polícias, um sistema de inteligência para a gente dar sensação de segurança para as pessoas. Nós teremos um prefeito que vai também criar centros específicos de acolhimento para as mulheres em cada zona dessa cidade, que nós só temos um e é muito
ainda incipiente. Então nós vamos fazer isso. Por que nós compreendemos isso? Porque vocês são maioria da nossa sociedade, 53%. Eu falo aqui de quase 500 mil cidadãs teresinenses que moram em Teresina e que são mulheres. Eu acho que quando você tem um prefeito que dá o exemplo, que a partir da sua gestão, no mínimo, estou falando no mínimo, pode até ser mais da metade pode ser composta de mulheres do secretariado da próxima prefeitura. Então nós teremos uma prefeitura sensível, mais humana, que vai atender melhor as pessoas, porque as mulheres serão uma prioridade no nosso governo. Elas serão prioridade porque elas são maioria da sociedade. Vamos trabalhar também com os homens, mas elas serão prioridade. Muito obrigada, então, ao candidato. Eu quero agradecer a todas as nossas queridas entrevistadoras, Cláudia Paranaguá, Olívia Dias e Elane Araújo. Vocês estão convocadas para voltar amanhã, né? Porque nós temos 4 candidatos para entrevistar aqui nessa série de entrevistas. Agradeço a vocês, agradeço ao candidato. Agora o senhor tem 1 minuto e meio também para a sua mensagem. Se quiser que seja destinada às mulheres, pode ser, mas enfim, uma mensagem aos teresinenses. Eu queria agradecer a oportunidade que vocês me dão de estar aqui hoje, de estar conversando com todos. Ontem choveu em Teresina. Foi só uma chuva do BR-Obró. E vocês viram que a cidade alagou em vários pontos. 40 anos a gente assiste essa cena. Também na nossa cidade, nesse momento, nós temos um sistema de saúde que 80 mil teresinenses estão na fila esperando por uma consulta. Nós temos na nossa cidade uma situação que só 22% das nossas crianças têm direito a uma vaga de creche. Se você acha que está bom, continue. Vote no candidato da prefeitura. Mas se você acha que tem que mudar, que tem que dar uma chance para o novo, que tem que experimentar algo que possa sacudir essa cidade, sair do feijão com arroz, da mesmice, eu sou esse candidato. Eu sou o deputado Fábio Novo, com 3 mandatos, com experiência, já fui gestor da cultura e por lá fizemos bem feito e fizemos muito com pouco. Eu também fui secretário de educação da minha terra natal e avançamos bastante. Então é essa experiência que eu trago para ser o próximo prefeito de Teresina. Um jovem que tem vontade, que está com gás, que quer fazer muito, que vai ter o perfil de que sabe fazer muito com pouco e no pós-pandemia você vai precisar de um gestor assim. Então, se você acredita que Teresina pode renovar, e eu acredito, e é por isso que me apresentei candidato, vote na mudança, vote no novo, em um novo olhar para a cidade. Vote Fábio Novo, vote 13. Obrigada, candidato Fábio Novo. Obrigada a vocês aqui pela entrevista. Mais uma vez, obrigada pela participação. E amanhã nós estaremos de volta com mais um candidato. São 4 dessa série de entrevistas. Agradeço a vocês também pela audiência. A gente segue aqui com o nosso Notícias da Boa. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada, candidato. Prazer sempre. Prazer. O prazer foi nosso.